Há 4 bilhões de anos, o nosso planeta era inóspito, sem vida e exposto ao constante bombardeio de meteoros dos primórdios da formação do Sistema Solar. A superfície da Terra, sem oxigênio, era selada por gases venenosos, uma atmosfera composta de gás carbônico, metano e enxofre. Nesse ambiente em transformação, com temperatura média de 290 graus Celsius e sob constantes erupções vulcânicas, formavam-se as condições para a vida tal como a conhecemos. Com o resfriamento do planeta, a crosta solidificou-se, permitiu a existência de água líquida e a formação dos mares e oceanos, o berço da vida primordial. Mesmo sob estas condições extremas, registros fósseis comprovam a existência de micro-organismos há mais de 3 bilhões e meio de anos. Neste cenário, formaram-se novos complexos orgânicos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Em algum momento, a interação destas moléculas moldou estruturas microscópicas capazes de se autorreproduzir. As primeiras células de vida utilizavam a energia de reações químicas e a luz solar para produzir seu próprio alimento. As bactérias e arqueias anaeróbias dominaram os imensos oceanos da Terra, onde o gás carbônico começou a ser dissolvido e inúmeras variedades de organismos unicelulares proliferaram pelos próximos 2 bilhões de anos. Por milhões de anos, a vida na Terra foi exclusivamente microbiana. As células primitivas evoluíram simbioticamente, dando origem a células mais complexas e organismos multicelulares, gerando a grande diversidade de espécies que deu continuidade à evolução e à colonização dos continentes. O oxigênio que respiramos hoje surgiu da atividade microbiana no passado. Algumas espécies, notavelmente as cianobactérias, que realizam fotossíntese, começaram a gerar as primeiras moléculas de oxigênio a partir do gás carbônico, como subproduto de seu metabolismo. A evolução da vida acompanhou as transformações geológicas. A biosfera levou à formação da camada de ozônio, o filtro ultravioleta que bloqueou a radiação e regulou a temperatura. Estava constituído o ambiente para que novas formas de vida, inclusive a nossa, se desenvolvessem. Atualmente, a ciência classifica os organismos em 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária. O domínio bactéria e domínio arqueia são constituídos por organismos de estrutura unicelular. E o domínio eucária, por organismos mais complexos, plantas, invertebrados e animais, incluindo nós humanos. Os micro-organismos são encontrados em todos os ambientes, em vida livre, agrupados ou associados a diferentes hospedeiros, sejam eles animais ou plantas. Os extremófilos, como diz o nome, são micro-organismos que habitam ambientes extremos. O estudo dos extremófilos nos leva às condições limítrofes, onde a vida pode ou não existir.
Sabemos que outros planetas apresentaram em algum momento condições similares às que temos na Terra. A astrobiologia é o ramo da ciência que busca compreender a vida no contexto cósmico. Estuda questões como a origem e a evolução da vida em nosso planeta e fora dele. A ciência procura identificar em quais planetas e luas do Sistema Solar seres vivos podem existir. O avanço da tecnologia aeroespacial permite o aumento de estudos nessa área, tanto por sondas espaciais quanto por detecções astronômicas indiretas. A descoberta de água congelada em Marte, assim como nas luas de Júpiter e Saturno, destaca a importância do estudo dos extremófilos, que habitam as regiões geladas de nosso planeta. Os psicrofílicos têm a capacidade de se adaptar, viver e se reproduzir em temperaturas de extremo frio. Produzem no interior de suas próprias células moléculas anticongelantes, substâncias que impedem o congelamento e a morte celular. Bactérias como a Planococcus, isolada no Ártico, habitam solos congelados a menos 10 graus Celsius. Isolada dos demais continentes, a Antártica é ambiente de extremos. Sua extensão de 13.600.000 km² é coberta por gelo em mais de 98% e contém 70% da água doce do planeta. Nos ecossistemas antárticos, ocorrem grandes variações e ciclos de congelamento e degelo que influenciam a distribuição das massas de água no Oceano Austral e geram alterações de clima em todo o hemisfério. A vida em terra se restringe aos micro-organismos, que são a base do funcionamento dos ecossistemas da Antártica, mas as algas, líquens, musgos, duas espécies de plantas superiores e pequenos invertebrados. Os demais organismos são marinhos, incluem as aves e mamíferos que dependem do mar. Os ambientes polares são os lugares mais sensíveis a alterações climáticas, onde seus efeitos são mais rapidamente observados, incluindo o estudo das comunidades microbianas, pois os micro-organismos apresentam rápida resposta às alterações ambientais. A pesquisa em microbiologia polar, micropolar, rede coordenada pela professora Vivian Pellizzari, foi consolidada durante o Ano Polar Internacional. Iniciou-se no ano 2000 com o projeto Microbiologia Antártica, Biodiversidade, Ecologia e Aplicações Tecnológicas.
O Programa Antártico Brasileiro, que consolidou a participação do Brasil como membro do Tratado da Antártica, realiza pesquisas na região desde 1983. A rede é composta por equipes das principais universidades estaduais e federais brasileiras, mais a Embrapa Meio Ambiente. Englobam estudos sobre a diversidade dos micro-organismos e estudos sobre bioprospecção e astrobiologia. Também são realizados estudos sobre a microbiota dos animais antárticos, das algas, aves e os mamíferos, incluindo abordagens sobre doenças provocadas por vírus patogênicos. O Brasil possui 2 bases de pesquisas na Antártica: a Estação Antártica Comandante Ferraz e o módulo Criosfera 1. Em 2011, os esforços de pesquisa foram ampliados, avançando continente adentro, iniciativa do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, com a instalação do Criosfera 1, o primeiro módulo de pesquisa do Brasil, localizado a apenas 670 quilômetros do Polo Sul geográfico. A Estação Científica Comandante Ferraz, em reconstrução, amplia as instalações originais para uma área de 3.200 metros quadrados e inclui laboratórios de microbiologia e de biologia molecular, antes inexistentes.